Agora vamos falar de outro grande goleiro. Agora uma notícia muito triste que pegou todo mundo de surpresa hoje, aos 66 anos de idade, o Valdir Pérez, goleiro de 3 Copas do Mundo, teve o auge da carreira dele com a camisa do São Paulo e também, claro, em 74, 78, principalmente 82, na seleção brasileira, talvez a mais lembrada, junto com a de 70, a gente tem aí umas imagens, o Valdir Pérez morreu de infarto. Ele estava num evento em Mogi, no interior de São Paulo, ele que é de Garça, também no interior do estado. Sentiu mal, ele defendeu também o Corinthians, mais para o final da carreira. Foi vice-campeão paulista no Corinthians. Olha, ele jogou no Corinthians, na Portuguesa, na Ponte Preta, no Guarani, no Santa Cruz. Na seleção brasileira, as lembranças do Valdir, na única Copa que ele jogou como titular, esse é o Mundialito, né? Um ano antes da Copa de 82, né? Quando ele praticamente garante a vaga para ser o titular. As lembranças do Valdir Pérez na seleção brasileira não são das mais carinhosas. Ele tomou alguns gols defensáveis na Copa de 82. Na estreia do Brasil contra a União Soviética, Foi o um primeiro gol. Foi um piruzaço. Ele é muito lembrado por esse gol, que é injusto por uma carreira tão brilhante que ele teve. Então, para mim ele é o goleiro de São Paulo, cara. O Valdir Pérez, e não é nenhum demérito, pelo contrário, ele é goleiro de um time tricampeão do mundo. Ele fez a história no São Paulo. Se hoje o São Paulo tem 6 títulos brasileiros, o primeiro está muito na conta desse cara contra o Atlético Mineiro na disputa de pênaltis do Brasileirão de 77. Não só isso, jogou muitos anos no São Paulo, ganhou campeonatos estaduais, mas ele é um dos grandes goleiros da história do São Paulo. Teve o Poi, teve o Valdir Pérez, depois foi aparecer o Zete e o Rogério Ceni. São assim os grandes goleiros da história do São Paulo. Olha ele aí já recebendo uma camisa do Rogério Ceni. Sabe que você destacou ali aquela defesa de pênalti no Mundialito, quando ele se firmou como titular na seleção comandada pelo Tele Santana, que tinha total confiança no Valdir Pérez? Foi em 81, uma excursão da seleção brasileira pela Europa em 81. O Brasil venceu a Inglaterra em Wembley, ele foi comentarista do Sport TV, a gente vê a imagem dele com o uniforme do Sport TV. Foi a primeira seleção sul-americana a vencer a Inglaterra em Wembley, venceu a França no Parque dos Príncipes, e que era uma seleção muito forte, embora ainda não fosse campeã mundial, e venceu a Alemanha, que era fortíssima, em Stuttgart. Aquela imagem ele defende 2 cobranças do Breitner, que era um cobrador de pênalti excepcional, foi um grandíssimo jogador. E o Breitner bate a primeira na esquerda, o Valdir pega. O juiz manda voltar, ele bate a segunda no outro lado, na direita do atacante. Ele defende. E essa noite, essa história eu ouço muito desde que eu era criança, porque meu pai estava presente. E aí o Valdir foi o último jogador a descer. E naquela época, jogadores e jornalistas se misturavam mais. Seu pai é grande jornalista, né? Carlos Maranhão. Estava nessa cobertura. Ele cobriu 9 Copas do Mundo. Essa era uma das que ele estava se preparando para cobrir. E aí, quando ele estava no restaurante, estava lá o Zico, Sócrates, Falcão. O Valdir foi o último jogador a descer, com o cabelo que já era ralo, molhado do banho. E ele foi aplaudido. No restaurante não tinham só jogadores, tinham turistas, tinham moradores da cidade de Stuttgart, alemães. Levantaram para aplaudir o Valdir, que tinha defendido 2 cobranças de pênalti do Breitner. E ali foi onde ele se firmou como titular da seleção brasileira, meio que ganhou a confiança do torcedor brasileiro e do Tele, ele já tinha do resto da equipe também. A gente vai ouvir agora, quer comentar o Valdir? Posso falar só esse relato que você falou do Valdir, essa reverência que teu pai contou a história na Alemanha, é quando eu começo a gostar de futebol. Eu sou de 75, estou com 42 anos, e vou fazer 42 anos. O Valdir, para mim, foi o primeiro goleiro que eu vi pegando pênalti. Quando você começa a se apaixonar pelo futebol, quando você começa a entender um pouco mais das coisas, né, que vira uma grande paixão, eu olhava para o Valdir e via aquele cara, aquele ídolo que pegava pênalti. Eu achava demais aquilo. Então era aquele futebol na rua e de repente o gol do portão e você fazia a defesa e falava Valdir Pérez. E uma das coisas que eu sempre cito que me deixam muito honrado, assim, lisonjeado mesmo, é o fato de ter virado comentarista e poder lidar com alguns ídolos que eu tive da minha infância e da minha adolescência. E poder chamar esses ídolos de amigo. O Valdir trabalhou aqui na Sport TV e eu cruzei algumas vezes com o Valdir pela TV Globo, na padaria lá embaixo, e sempre tratei ele como uma referência, assim, como um cara, um dos melhores da profissão, da posição dele. Você falou do teu pai, meu pai me mandou um vídeo, eu nasci dia 16 de agosto de 75. Meu pai todo mundo sabe, é um São Paulino fanático. E no dia que o São Paulo ganha uma final de Campeonato Paulista, acho que contra a Portuguesa, e ele abandona minha mãe na maternidade, vai para o estádio e volta cheio de bandeira. E ele fez questão de contar, porque naquela decisão por pênaltis, o goleiro era o Valdir. Então é um cara que tem um significado grande, e quem teve o prazer de conviver um pouco com o Valdir sabe que o tamanho que ele foi como goleiro é pouco perto do que ele era como pessoa. Um beijo para a família e que eles se sintam amparados. Legal.